formação desses bacharéis e a formação dos licenciados, que são aqueles que são ensinados a ir trabalhar com o magistério, quer dizer, o ensino da história. Há uma discussão hoje muito grande em torno do ensino da história no Brasil. Por exemplo, talvez um dos maiores historiadores da cidade do Rio de Janeiro, que chama-se Ilmar Roloff de Matos, é um cara preocupadíssimo com a questão do ensino da história. Isso aí acho que é uma discussão enorme que a gente tem que fazer, porque implica em discutir filosofia, mas implica em discutir também técnicas, maneiras de aplicar. Talvez esse divórcio, né, foi a palavra que o senhor utilizou, não seja o melhor caminho, né? Criarmos como se duas categorias de estudo de história, uma exclusivamente dedicada à pesquisa historiográfica, né, e outra dedicada exclusivamente ao ensino da história. Parece que essas duas coisas não podem estar dissociadas, né? Sem querer filosofar, divórcio é sempre uma coisa meio complicada, né? Então, eu sou favorável, sim, a maior integração, né, da licenciatura com a produção historiográfica, com o bacharelado, etc. Em filosofia da linguagem, pessoal também que trabalha com marketing, propaganda, comunicação, há um aforismo, né, que diz mais ou menos assim: quando se diz que não se sabe comunicar algo, é porque, na verdade, não se sabe sobre esse algo. Em outras palavras, faz parte do saber comunicá-lo. Né? Então, a tarefa precípua de um professor é exatamente comunicação. Capacidade de informar a quem ouve sobre aquilo que ele sabe. Né? Então, cada vez mais, talvez seja importante conhecer melhor história, fazer melhor história e, junto com isso, naturalmente, informar, comunicar a respeito disso, né? Sem dúvida, eu concordo plenamente com você, né? E acho que esse é um tema que deva estar constantemente presente nas nossas discussões. Eu sou um pouco refratário ao livro didático. Eu acho que ele aprisiona o livro didático. Se ele é visto como algo que dê um pontapé inicial para o professor trabalhar, né? Um apoio, etc., tudo bem. Agora, eu vejo que, uns tempos aí, o livro passou a ser uma camisa de força, né? Não só do professor, muitas vezes, talvez, preocupado com as famílias que começam a pegar no livro didático. E exigem, digamos, que o livro seja todo preenchido, todo resolvido, né? O livro, né, como apoio, seguramente, ele é muito útil. O livro não é para ler, o livro é para, né, consumir. Inclusive, existe essa expressão, livro consumível, livro não consumível. Sem dúvida. Eu me lembro, Ricardo, da minha formação lá no antigo ginásio, eu fiz ginásio ainda, em Minas, em Barbacena. Eu me lembro, assim, até hoje, de crônicas que eu lia, não de história, meu ensino de história lá foi fraco, mas na área da literatura, do curso de gramática e literatura, eu lembro de crônicas de Machado de Assis, que a gente lia. Eu tinha um professor genial nessa área de literatura. Eu me lembro de crônicas de Machado de Assis que eu li naquela época e foram fundamentais na minha formação. Muito interessante. Professor, eu gostaria de terminar lhe fazendo uma pergunta na seguinte direção. Há uma instrumentalização da história. Grupos ligados à política, à economia, a determinadas classes da sociedade que dominam durante uma época, dominam durante outra, que olham para o passado e constroem como se fossem mitos, como se fossem histórias formadas que dão origem a um determinado lugar ou que explicam um determinado costume e assim por diante. Eu queria que o senhor fizesse algum tipo de consideração sobre esse mau uso da história para justificar determinadas atitudes no presente. Eu faria apenas como exemplo a questão na Segunda Grande Guerra, quando o Partido Nazista na Alemanha, não é, olha para as origens de uma pretensa raça ariana e constrói toda uma história em torno daquilo para justificar as atrocidades da guerra. Isso acontece em maior ou em menor grau
em muitas outras localidades, em muitos outros tempos. Qual é a leitura que o senhor faz disso? Sem querer comparar com o nazismo, mas usando o seu exemplo, sem dúvida nenhuma, e voltando ao que eu disse aqui no início, os que não se lembram do passado estão condenados a revivê-lo, mas eu queria entrar por um outro caminho que você puxou aí. Realmente a utilização do mito, ou o chamado mito fundador, que trabalha um fato histórico qualquer no tempo e começa a fazer elaborações em cima daquilo. Vou pegar um exemplo, uma questão de mito fundador. Vejam, mito, quando eu estou falando, não estou falando de mentira, de inverdade. Uma narrativa. É uma narrativa construída, baseada num fato do passado. O caso das origens de Nova Friburgo, que são tão presentes até hoje no ensino, como se Friburgo fosse apenas a Suíça, como se construiu a Suíça brasileira, né? Correto. A colônia suíça. Na verdade, não é isso. Os colonos suíços tiveram uma importância muito grande aqui, sim, mas outras colônias também, e tudo isso, os próprios suíços em Nova Friburgo tiveram a sua história, ou têm a sua história. Então eles evoluem. Correto. Né? As consequências da presença suíça aqui em Nova Friburgo, eu acho que precisam ser melhor estudadas. Bom, a história, ela, ao longo dos tempos, ela sofreu muitas transformações, né? Durante muito tempo, a história foi usada, né, como uma disciplina apenas para reforçar o papel dominador, né, do poder, do Estado, dos grandes chefes, dos chefes guerreiros, né, das lideranças políticas. E hoje eu não tenho dúvida que a história assume um papel absolutamente diferente. Professor João, muito obrigado pela sua presença no nosso programa de hoje. Eu espero revê-lo e, em outra oportunidade, conversar um pouco mais sobre história novamente. É um prazer, estarei sempre à disposição para essa conversa tão legal, tão maravilhosa que é a conversa sobre a história. Obrigado. Muito obrigado. Nós vamos encerrando por aqui a edição de hoje do programa Os Tempos Mudaram. Conversamos sobre história, porque entendemos que estudar história é mais do que voltar os olhos para o passado e repousá-lo lá, no passado distante. Estudar história é refletir sobre os caminhos que a civilização humana, em todas as suas cores, em todos os seus lugares, em toda a sua economia, em toda a sua cultura, em toda a sua política, formou e fez com que nós sejamos o que somos hoje. Estudar história é pensar sobre a nossa caminhada, avaliar a nossa estrada para, de alguma maneira, construir um mundo melhor, um mundo mais justo, onde haja lugar para todos, onde ninguém, por nenhuma razão, seja excluído. Por essa razão, estudar história é mais do que fazer um exercício de memória, é construir a própria cidadania. Nós vamos ficando por aqui e aguardamos a sua mensagem. Escreva para programa@miosotes.com.br. Nós nos encontramos na próxima edição do programa. Até lá. Acreditar num futuro melhor é refletir e agir também sobre questões ambientais. Venha conhecer o Educandário Miosotes, onde a natureza está à flor da pele.